Bem, e a gente tem aqui estamos honrados hoje com a visita do nosso querido, né, pastor Anderson, que já conhecemos aqui há mais de 15 anos, né, pastor? Bastante. Mais de 15 anos, mais de uns 20 anos, né? Mais. Amém. Nossa, eu tô revelando que a gente tá velhinho. Mas é porque a gente tá vivendo, né? Porque Deus tem dado, e vai continuar dando longevidade, amém. E vamos receber então pastor Anderson, que vai trazer uma palavra aí pra gente, pra nos edificar. Tá? Fique à vontade. A paz. A paz de Cristo, meus irmãos. Que honra. Obrigado, pastor Marcelo, pastora Luciana, ter esse privilégio aqui de estar com vocês nesta tarde e trazermos algo especial de Deus para todas as nossas vidas. Quando recebi este convite, eu meditei bastante em uma palavra que pudesse impactar não só a igreja, mas como todos aqueles que estão nos assistindo neste dia. E tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente a corações aqui nesta tarde, e a muitos que estão nos assistindo através deste vídeo. O texto, irmãos, a história que nós vamos discorrer nesta tarde está em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Aqui nós temos um pedacinho da história do chamado de Abraão. Mas eu gostaria de chamar a atenção, esse texto é o texto básico da nossa mensagem nesta tarde, para um outro texto bíblico também que se encontra em Hebreus 10, 36, para corroborar aqui com o que foi falado pela pastora Luciana sobre perseverança, que é uma palavra que nós vamos enfatizar bastante aqui nesta tarde. Hebreus 10, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O melhor lugar para nós estarmos é quando nós estamos de acordo com o propósito de Deus nas nossas vidas, pastora Luciana. Quando nós falamos de perseverança, nós temos aqui, por referência a Abraão, que nós vamos discorrer o texto de Abraão nesta tarde, e ele como um ícone de perseverança. Mas quando nós entendemos essa palavra, a senhora colocou com muita propriedade, o que é perseverança? Perseverança é ser constante. Quando nós olhamos para o original, a palavra original era prostar carteiras, que significa ser constante, não vacilar, não abrir mão, ser consistente. Amados, quantos ficam no caminho do seu ministério, do propósito de Deus na sua vida, porque não entendem o propósito de Deus e não perseveram? Existe um processo até Abraão conquistar a promessa. E dentro deste processo existe a perseverança. A perseverança, ela é o caminho até o alcançar a promessa. Temos que ser perseverantes. Eu lembrei de um termo da física, resiliência. Tem muito a ver com perseverança. Resiliência é um termo da física utilizado, onde uma matéria ela pode ser distendida, mas ela volta ao seu estado original. E quantas vezes também no meio do caminho nós somos apertados, nós somos distendidos, mas nós não conseguimos voltar ao nosso estado original. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós estamos segundo o propósito de Deus, direcionados pelo propósito de Deus, aleluia, Jesus, a promessa ela vai se cumprir na nossa vida. Você vai chegar lá, você vai ser perseverante, e algo sobrenatural de Deus vai acontecer no teu ministério, na tua vida e na tua família. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz assim:
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, 2100 anos antes de Jesus Cristo, nasce ali em Ur dos Caldeus Abraão, filho de Terá. Terá também teve outros filhos, e ao morrer ali em Ur dos Caldeus Arã, um dos seus filhos, o seu pai, posso dizer que ele fica muito entristecido, ele sai dali, de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã. E nesse caminho, ele leva os seus filhos, ele leva ali Abraão, e vai discorrendo e para em uma cidade que, por sinal, também se chama Arã. Não sei, pastora Luciana, não sei se pastor Marcelo, se ele parou ali e ficou chocado de ser o mesmo nome do filho dele, né? Sei que a história nos conta, a palavra de Deus nos conta que ele estabelece ali naquele lugar e fica durante um período muito grande ali. E ali vai discorrendo a história. Deus, ele traz um chamado especial a Abraão. Interessante também que aquela cidade, Arã, o nome dela significa força. Bom, não sei se a força foi suficiente para parar ali Terá naquela cidade, mas o passado que aquela família teve, toda aquela história, poderia ter uma força muito grande para parar a Abraão. Mas quando Deus tem algo específico na vida de alguém, quando Deus levanta uma palavra profética, como levantou para Abraão, a palavra nos diz que ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Aquele local, ele não é capaz de ter força suficiente para prender fisicamente essa pessoa. Muitas das vezes, Deus quer estabelecer o plano dele, ou o propósito dele na nossa vida, não no lugar do nosso comodismo, no lugar da nossa parentela, onde nós nos sentimos bem. Eu tenho aqui um referencial, pastor Marcelo, que saiu de uma terra distante, de um país distante, da sua família, e veio fazer missões no Brasil. Olha que coisa linda. Longe de tudo e de todos, teve o privilégio de conhecer a pastora Luciane, aqui se estabeleceram e tem um lindo ministério. Mas Deus, ele tinha um propósito específico na vida de Abraão. Quando ele fala, irmãos, sai da tua terra, quando nós entendemos no original, a palavra no original era colocada ali como leklerá. Leklerá não é sai para fora. Ela pode ter uma conotação de sair para dentro. Mas calma aí. O que isso significa? Deus, ele chega para Abraão e fala assim: olha, eu tenho um propósito estabelecido na sua vida, e esse propósito vai se cumprir. Ele está falando assim: saia para o teu propósito que eu te mostrarei. É certo que Deus tinha um lugar específico, mas Deus tinha algo grande, muito grande para fazer na vida de Abraão. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que muitas pessoas às vezes ficam se perguntando qual é o propósito que Deus tem colocado na minha vida para eu estabelecer. Leklerá, sai para ti, encontre o propósito que Deus tenha para ti. Deus vai te mostrar coisas grandiosas. Só que, irmãos, quando Abraão entende essa promessa, ele começa a sua caminhada, ele sai ali daquele local, ele sai de Arã, indo para Canaã.
Nessa caminhada existe o quê? Existe um processo. E dentro desse processo, existe essa palavra que nós falamos no início, que é a perseverança. Existem muitos percalços que no meio do processo podem acontecer e tentar impedir para que nós possamos alcançar a promessa que Deus tem nas nossas vidas. Nós não podemos confundir com o propósito de Deus na nossa vida e com a promessa que Ele tem nos dado. Irmãos, existe promessa, existe propósito, mas nós temos que perseverar. Nós temos que ser constantes. Nós não podemos desistir ante as dificuldades. Ele leva o seu sobrinho Ló, depois de um período de escassez, a palavra de Deus nos diz isso, que fala que houve fome na terra, eles passam pelo Egito. A história nos conta que teve até ali um incidente com a esposa de Abraão, mas nós não vamos nos ater aí. Mas logo após, nesse descorrer do caminho, existe uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores, aqueles que tomavam conta do seu sobrinho, Ló. E ali Abraão muito sabiamente ele fala: olha, nós estamos daqui, está vindo essa distensão, essa dissensão aí, esse problema entre os nossos pastores. Escolha aonde você quer se estabelecer. E ali tinha as campinas do Jordão eram verdes, né, frutíferas. E o seu sobrinho, ele vai para as campinas do Jordão. Irmãos, não é o lugar, é você. É aonde quer que você esteja, a bênção de Deus, ela vai te acompanhar. Existem algumas bifurcações da nossa vida que Deus nos dá até a oportunidade de escolher. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele fala para você assim: você pode escolher qualquer caminho. Quando nós estamos de acordo com o propósito de Deus e nós perseveramos, a promessa ela vai nos acompanhar e ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Amém. Aonde quer que você se estabelecer, Deus vai fazer prosperar. Seja o seu ministério. Às vezes pessoas que estão longe de famílias, deixaram tudo, deixam como Abraão, que era um homem muito próspero, todas as suas posses, para viverem em cabanas. Mas Deus o sustentou e tinha um propósito grandioso na vida dele. E Abraão recebeu a promessa e você vai receber também. Oh, glória! Amém. Aleluia, Jesus! Ele tinha, irmão, 75 anos quando Deus fala com ele pela primeira vez. 75 anos. Irmãos, preste atenção aí. 75 anos. Muitas pessoas pensam assim: eu estou velho para cumprir o propósito, eu estou velho para ir adiante, estou velho, né? Eu já estou. Olha, eu não vou falar a minha idade, mas eu sou muito novo, mas tem muita coisa para Deus fazer na minha vida. Aleluia, Jesus. Caleb, quando ele recebe de Josué a promessa, ele falou assim: olha, já se passaram 45 anos, né? Mas eu estou como tivesse 45, então vamos conquistar. E olha que a terra ainda tinha muitos gigantes e ele estava disposto. Eu tenho certeza que Deus, independente da sua idade, do seu posicionamento, Deus vai renovar as suas forças. E a promessa ela vai se cumprir na sua vida. Sai de uma cidade próspera, vida estruturada. Ele sai de um lugar com muito conforto, mas ele sabia aquele que estava atrás da promessa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A fé, irmãos, ela foi colocada aqui, essa palavra fé, perseverança, pela pastora Luciana. A fé, ela começa onde termina o controle. A fé, ela começa onde termina o seu controle, quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. Aleluia. Total dependência
de Deus. Dependa de Deus. Tenha fé. Confie. Porque eu tenho certeza que os planos de Deus vão ser estabelecidos na sua vida e no seu ministério. Glória a Deus. O processo, simplesmente, meus irmãos, é a preparação para você receber a promessa. Tem que passar pelo processo. É o PPP. Propósito, perseverança e promessa. Aquele que tem propósito, persevera, recebe a promessa de Deus. Não pule etapas. Não queira pular etapas. Se você está no processo, acompanhe o processo, persevere no processo e tenha fé, porque vai acontecer na tua vida, no teu ministério, vai acontecer. Glória a Deus. A fé, ela envolve desconforto e desapego. Muitas das vezes, para as coisas grandiosas que Deus tem para a nossa vida, é necessário nós dispormos de conforto e desapego. A palavra de Deus diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Aleluia. Mas quando nós temos a nossa total dependência de Deus, aonde quer que nós estejamos, Deus, Ele é o provedor. Aleluia, Jesus. É Ele que provê, é Ele o provedor. Aleluia. Que você possa receber essa palavra profética na sua vida. Nunca vai faltar nada. Amém. Confie. Confie. Você que é missionário, você que é um pastor, você que está longe da sua casa, eu tenho certeza que Deus está no controle absoluto da sua vida e do seu ministério. O propósito de Deus, irmãos, é maior do que a nossa compreensão. Às vezes nós limitamos o propósito de Deus de acordo com as coisas que nos rodeiam, ou que nos cercam, ou as pessoas que nós conhecemos, ou que nós possuímos. Mas o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. O nosso Deus é aquele que provém, é aquele que manda recursos, é aquele que se dispõe em realizar a obra dele. Aleluia. Na tua vida. Aleluia. Ele vai prover. Aleluia. Aleluia. Ele vai prover os recursos necessários. Ele vai prover os contatos necessários. Ele vai prover o que for necessário. Ele vai mover o sobrenatural. Amém. Sabe para quê, meu irmão? Sabe para quê, igreja? Sabe para quê, missionário? Para que a glória dele seja estabelecida na terra. Tudo é para ele, meu irmão. Tudo é para ele. A honra e a glória é para ele. Somente para ele. Então não desanime. Esse vídeo pode estar alcançando 4 cantos do mundo. Pode estar sendo visto na África, em Angola, em Portugal, alguns países que falam o nosso idioma, o português, alguns países também de língua latina, em espanhol. Existem muitos amigos pastores, né, que falam o espanhol, que são ligados a esse ministério. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus está no controle absoluto do seu ministério, e a promessa dele vai se cumprir na sua vida e no seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa que Deus dá a Abraão. Eu sou abençoado porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Você é abençoado porque é co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Romanos 4,17 fala: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir. Efésios 2,10, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Aleluia. Deus não quer simplesmente, meu irmão, te abençoar. Ele quer te usar. Você é vaso, você é canal. Então continue dando liberdade ao Espírito Santo de Deus e ser tu uma bênção. A palavra que Abraão recebeu: ser tu uma bênção, aonde quer que você esteja.
Aleluia. Promessa. A fidelidade de Deus em ação. Gênesis 21:2. O Senhor visitou a Sara e ela concebeu. Olha só, irmãos. Você está entendendo? O que aconteceu? Milagres. Milagres, irmãos. Quando nós estamos de acordo com o propósito de Deus, os milagres de Deus, eles nos acompanham, pastor. Oh, glória. Tudo acompanha, porque Deus está no processo. É verdade. Deus é o propósito dele que está sendo estabelecido. Aleluia, Jesus. Gálatas 3,16 diz que a promessa foi feita a Abraão, a sua descendência. Isso é, a Cristo. E em Cristo nós somos abençoados em Abraão. A fidelidade de Deus, ela nunca falha, mesmo quando a lógica humana falha. Eu vou repetir. A fidelidade de Deus, ela nunca falha, mesmo quando a lógica, as coisas que nós entendemos e não entendemos, fala assim, nossa, eu não consigo compreender. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Vai chegar uma hora que você não vai entender. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que vai adiante de nós. Em Isaías 45, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz que ele fala assim: eu que vou adiante de ti. Eu sou o Deus que quebro as correntes de bronze, as portas de bronze, as correntes de ferro, para te dar os tesouros escondidos, os tesouros da escuridade. É para quê, irmão? Para enriquecer? Não. Para que glorifiquem a Deus. Amém. Para que tu saibas que eu sou Deus. Deus, ele vai mover o sobrenatural. Ele vai quebrar correntes, vai abrir portas onde não existe, para se fazer cumprir o propósito dele na sua vida, e que a promessa de Deus, ela que foi estabelecida, possa se cumprir na tua vida, meu irmão. Você pode glorificar comigo? Aleluia. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, faça alcançar aquele missionário que está desanimado. Não desanime. Irmãos, o bambu, preste atenção, ele demora quase 4 anos para crescer 15 centímetros. Regado todos os dias. As pessoas olhando ali, ó, não vai crescer, não vingou. Sabe por quê? Porque as raízes, elas estão se aprofundando, está criando raiz. Glória a Deus. Quando Deus está no negócio, dado certo momento, o bambu ele começa a crescer 1 metro por mês. É uma coisa fantástica. Olha a multiplicação, olha o milagre. Você está entendendo, meu irmão? Vai chegar um tempo de Deus na tua vida que o teu ministério ele vai decolar. Você não vai entender. Você vai falar assim, mas como assim? Deus está no negócio. Aleluia. É para a honra e para a glória dele. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. O processo ele nos molda. O processo ele nos molda. Ele forja. É como se fosse uma forja, sabe, irmãos? O processo ele é doloroso. Ele é muito doloroso. Mas nós somos fortes no Senhor. É Ele que vai adiante de nós. O propósito, ele nos guia. Sabe por que nos guia? Porque o propósito vem de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é de acordo com o propósito de Deus estabelecido na nossa vida. E quando nós temos o propósito de Deus estabelecido na nossa vida, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Irmãos, entenda, se você está de acordo com o propósito de Deus, você está num processo, creia, confie, persevere, não desista. Aleluia, vai acontecer, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Nós vamos concluir essa nossa palavra. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu.
Eu vou repetir, irmãos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Irmãos, a nossa esperança é um dia morar no céu. Quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, se você está me entendendo, tudo é para a honra e para a glória dele. O seu galardão ele já está separado. Aleluia, glória a Deus. Mas retenha firme essa confissão. Porque tudo que foi estabelecido por ele para você se cumprir aqui na terra, você vai cumprir. Aleluia. Fiel é aquele que prometeu. Os planos de Deus nunca vão ser frustrados na sua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Abraão amou, esperou, viveu o que Deus prometeu. Se Deus está te chamando para uma nova fase, obedeça. Se Ele está te tirando de uma zona de conforto, confie. Se o caminho parecer incerto, creia na promessa. Porque quem sai com Deus nunca está perdido. Está sendo guiado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus fortaleça a sua fé. E que Deus faça prosperar o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê cura nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.